Louvado seja o nome do Senhor Deus para todo sempre. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra vez nós recebemos de Deus a graciosa oportunidade de estarmos em sua casa para adorá-lo, prestar-lhe culto de louvor ao seu nome, nome que está acima de todo nome no céu e na terra. Nós estamos na última noite deste conclave, deste encontro espiritual de adoração a Deus, aniversário do Círculo de Oração das Irmãs aqui em Campo Grande, Congresso Estadual de Mulheres aqui no Mato Grosso do Sul, e eu quero expressar o meu louvor, gratidão e tributo a Deus por ter me concedido a graça de estar convosco, cooperando com o seu reino aqui nestes 2 dias de celebração e festa ao Senhor. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, aliás, uma das mais belas de todas as cartas do apóstolo, quando ele diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Quero agradecer ao pastor Antônio Dionísio, o pastor presidente desta igreja, desta convenção, a sua esposa, a irmã Elizabeth, pelo convite que nos fizeram para que estivéssemos aqui, compartilhando da parte de Deus convosco. Que a mão de Deus continue estendida sobre os irmãos, fazendo-os prosperar e guardando-os debaixo do sangue poderoso de Jesus. A toda a coordenação deste congresso, departamento feminino, às mulheres, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus o ministério da igreja aqui em Campo Grande e nesse estado, os pastores aqui presentes e ou representados. Que a mão de Deus continue guardando a vida de cada um, a família, o ministério, e Cristo acima de tudo sendo glorificado através da nossa vida. Uma alegria estar com a irmã Maria Aguiar, compartilhando do mesmo evento, do mesmo púlpito e transmitindo-lhes a palavra de Deus. Eu quero expressar outra vez minha estima e consideração a esta serva do Senhor Jesus. E a igreja aqui em Campo Grande, eu vou outra vez tomar as palavras de Paulo para mim. Não há uma só carta do apóstolo Paulo onde ele não diga: orai por mim, ou oreis por nós. Se o apóstolo Paulo não perdeu uma oportunidade de pedir oração, por que eu cometeria esse desatino? Então, por gentileza, orem por nós, intercedam pela nossa vida. Os embates são constantes, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Quem diz amém? Quando você for à Bahia, dá uma chegada em Feira de Santana, ali. E se for uma terça-feira, esteja conosco no nosso culto de doutrina. Toda terça nós estamos juntos lá, adorando a Deus no culto de ensino, e será um prazer recebê-los. Eu gostaria até de lembrar aos irmãos que, quando terminar o culto, aí na saída ainda tem CDs e DVDs da irmã Maria Aguiar, acredito, e gostaria que na saída você abençoasse o ministério da serva do Senhor, adquirindo estes materiais. E tem alguns materiais nossos também. Ainda temos aí alguns DVDs com mensagens gravadas em congressos, convenções, culto de doutrina também. Nós temos algumas mensagens gravadas em CDs e livros que nós ainda temos 2 títulos aí: Lágrimas, uma fonte de milagres, e Vaso Quebrado. Esse material está aí fora. Eu disse hoje pela manhã que eu não tenho nenhuma necessidade de retornar com ele para casa. E
Outra coisa, se o irmão sair daqui hoje nervoso e disser, ó, só porque eu estou chateado, eu vou levar tudo, fique tranquilo que a gente também não fica chateado. Então, dá uma passadinha lá na saída, por gentileza, abençoe o nosso ministério, Ministério da Irmã Maria Guiar, e continue orando pela nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Eu gostaria de pedir ao nobre sonoplasta um pouquinho mais de retorno, para eu trabalhar com um pouquinho mais de afastamento aqui. Muito obrigado. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. E o versículo de número 42. Congresso é de mulheres. Não ouvi nenhum amém. Ontem à noite nós falamos aqui sobre mulher, arma secreta de Deus. Dá um toque aí na mulher do seu lado e diz para ela, você é uma surpresa de Deus para Satanás. Hoje à noite nós vamos falar sobre mulheres, parceiras de Deus. Mulheres, parceiras de Deus. E aí Lucas capítulo 1, versículo 42 diz assim, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. Esta frase é de um cântico entoado por Isabel, que estava gestante da criança que viria a ser o profeta João Batista. E quando ela recebe a visita de Maria em casa, que já havia recebido de Deus o aviso da sua gestação por obra e graça do Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Maria entrou na casa de Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel saltou no ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e começou a cantar. E no cântico ela diz a Maria, afamada, louvada, conhecida, bendita entre as mulheres és tu. Sábio Salomão, lá na conclusão de Provérbios 31, que aliás o último capítulo de Provérbios são palavras de uma mulher para o seu filho Lemuel, e lá no final do capítulo está escrito que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, bendita, reconhecida, afamada. Por quê? Porque o próprio Deus cuida de assim o fazer. Eu estava analisando agora à tarde, enquanto dava uma lida para refletir com os irmãos aqui, que há alguns privilégios que Deus só deu às mulheres. Por exemplo, o privilégio de carregar outra vida de um ser humano dentro de si mesma. Isso é muito íntimo, essa interação mãe-filho. Só a eternidade revelará a grandeza desse mistério, embora a biologia apenas aproxime-se dessa grandeza do plano de Deus. Também à mulher foi dado o privilégio de amamentar, de alimentar, de nutrir a sua criança. E o incrível é que essa nutrição não é apenas do ponto de vista do carinho, que carinho o pai também pode dar, mas nós estamos falando da interação
entre a fêmea, mulher adulta, e a sua criança, a sua prole. Também coube à mulher a responsabilidade de moldar as primeiras emoções, os primeiros sentimentos, de semear nas camadas internas da alma infantil os primeiros sentimentos e reações que vão se manifestar na fase adulta daquela criança. É impossível ler a Bíblia e ignorar a importância das mulheres nela. Basta começar pelo Gênesis e encontraremos a mãe da vida, Eva, que amamentou a semente da humanidade. É impossível esquecer de Sara, a mãe de Isaac, e consequentemente mãe de uma multidão. Negar, omitir Joquebede, a mãe de Moisés, é uma falha tamanha que não fosse Joquebede, Moisés não teria sido o líder e legislador de Israel. Não dá para esquecer-se de Ruth, uma moabita, que entrou na genealogia de Jesus. E como esquecer de Esther e de tantas outras mulheres que mudaram a história da sua nação, que marcaram suas épocas e fizeram o nome de Deus glorificado. Se nós analisarmos a Bíblia com um certo cuidado, nós vamos perceber que as mulheres não são, no projeto de Deus, cidadãos de segunda classe, nem meras recrutas do seu exército, mas ao longo da história, ele se utilizou delas na linha de frente de grandes batalhas e fez o seu nome engrandecido entre os homens. Aliás, eu lembro agora do pastor Paul Yong-cho, hoje David Yong-cho. Ele disse na década de 60, quando recebeu de Deus a revelação dos grupos familiares para o crescimento da igreja na Coreia do Sul, ele falou com o senhor sabe que o ministério da minha igreja não vai aprovar esse projeto? E o Senhor falou com ele, converse então com os diáconos. Ele disse, os diáconos não vão aprovar isto. O Senhor falou com ele, então chame as mulheres. E ele disse que falou com Deus, o senhor está de brincadeira, aqui é Coreia do Sul. Mulher aqui não lidera nada. Se o homem não estiver na linha de frente, a mulher não faz, é Oriente. E o Senhor perguntou para ele, pô, quem foi que me deu à luz? Ele disse, uma mulher. E quem foi que me amamentou? Uma mulher. E quem me ensinou os primeiros passos? Uma mulher. E quem me servia no meu ministério com os seus bens? As mulheres. Quem me acompanhou durante todo o cortejo do tribunal ao Gólgota? As mulheres. E enquanto eu estava cravado no madeiro, quem olhava de longe? As mulheres. No dia da ressurreição, quem foi embalsamar o meu corpo? Tá, as mulheres. E a quem eu apareci primeiro, depois de ressurreto? A uma mulher. O Senhor falou com ele, então para de me questionar, chama as mulheres que a obra vai ser feita. Deus se utiliza delas. Agora analise uma coisa. Nesta parceria entre Deus e a mulher, ele confiou à mulher um segredo que ele não deu a ninguém mais. Deus confiou à mulher o plano mais
secreto da sua estratégia para salvar a humanidade. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Era o ano 5 antes da era cristã. Um jovem chamado José havia confirmado o seu propósito de casar-se com a moça chamada Maria. O costume judaico determinava que na confirmação do matrimônio, o rapaz deveria dar à jovem uma medalha. E na medalha ele mandava gravar a frase: consagrada a mim. Não era como hoje, que o rapaz vai na casa da moça todo dia. Naqueles dias, o noivo tinha que viajar e se organizar para o casamento. É neste período que o anjo Gabriel aparece a Maria em Lucas 1:26 e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela pasma, e o anjo lhe diz: não temas, Maria, porque achaste graça aos olhos de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o mundo dos seus pecados, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Maria não entendeu e indagou: como se dará isto, uma vez que eu não conheço varão? E o anjo lhe diz: virá sobre ti o Espírito Santo, e ele mesmo te cobrirá com a sua sombra. Por isto mesmo, o que de ti sairá será chamado Santo Filho de Deus. O anjo passa para Maria segredos de um plano espiritual. Note que quando Jesus nasceu, a Bíblia diz em Lucas 2, que os que vinham visitar a Jesus iam falando das maravilhas, e todos comentavam alguma coisa, mas diz assim: Maria guardava tudo em silêncio. O Senhor havia dito um segredo a ela, e eu imagino que o Senhor disse: esse é um segredo entre eu e você. Ó, ninguém sabe. Ninguém tinha certeza que ele era o Cristo. Os apóstolos perguntavam: és tu? João Batista mandou perguntar: és tu? Pilatos perguntou: és tu? Nem os seus irmãos acreditavam nele. Por quê? Porque havia um segredo entre Deus e Maria, Maria e Deus, e só a cruz revelaria o segredo espiritual que trouxe a nossa salvação. O que é interessante é que o catolicismo cometeu um excesso, o excesso de venerar Maria, e os protestantes cometeram outro, o de desprezá-la. Na verdade, queridos, se a gente for analisar, Deus deu a Maria a mesma revelação que deu a Zacarias: tua mulher vai ficar grávida, está vindo um filho de promessa. Qual é a diferença?
A diferença é que Zacarias sai mudo e Maria sai cantando. Por quê? Zacarias questionou, Maria também. Só que o questionamento de Zacarias era: como é que eu vou saber que não é uma mentira, que não é uma miragem, que não é uma revelação duvidosa, uma vez que eu não tenho mais idade para ter filho? O questionamento de Zacarias era o da incredulidade, e o de Maria era: quero compreender o plano, quero entender o propósito, quero me envolver na causa. E o menino cresce, ela amamenta, ensinou as primeiras palavras para ele. Você já parou para analisar o tamanho desse privilégio? Qualquer mãe sabe o que é agachar na frente de uma criança e ensiná-lo a andar. E Maria fez isso, e ela sabia que estava ensinando o Salvador do mundo a andar. Era um segredo entre o soberano e a mulher que ele escolhera para dar à luz ao Criador. Dá para entender? Talvez não, mas isso é uma coisa de Deus, é o jeito de Deus, e Ele faz como quer. O que importa é que eu sou salvo, você é salvo, porque Jesus morreu por nós. Segundo lugar, as mulheres foram parceiras de Deus no ministério de Jesus. Onde ele estava, de alguma forma elas estavam lá. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2 diz que ele ia de aldeia em aldeia e de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, e lhe seguiam algumas mulheres. E cita-se o nome delas, e encerra dizendo que os serviam com os seus bens. Elas investiam no ministério de Jesus. Tinha a esposa de um procurador de Herodes investindo no ministério do mestre. Judas estava lá roubando a tesouraria do ministério de Jesus, mas as mulheres estavam lá ministrando, sustentando, e ele pregando o evangelho por todas as aldeias e cidades. E aí você começa a analisar que desde os tempos neotestamentários elas estão inseridas no plano da salvação. Eu não sei como é que o movimento feminista não enxerga isso. Deus incluiu as mulheres desde as páginas do Oriente, bem dentro do plano da salvação. É interessante analisar que algumas das mais profundas verdades bíblicas foram ditas a mulheres. Vou lhe lembrar de umas 2 ou 3 só para você ver que grandeza. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Porque chega uma mulher sírio-fenícia, grega, helenística, e ela se aproxima de Jesus, e a Bíblia diz que ela vem gritando e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. O texto diz que os discípulos chegaram no mestre e disseram: manda essa mulher embora, ela vem fazendo escândalo atrás de nós. E está escrito que Jesus não lhe respondeu uma palavra. Você tem os apóstolos se atrapalhando e Jesus ainda cala a boca. Quando Jesus calou a boca, a Bíblia diz que ela prostrou-se. Quando ela prostrou-se, Jesus jogou um balde de água fria nela. Que aquilo que Jesus fez foi desanimar. Foi como que dizendo: se afasta. Ele olha para ela e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não tenho obrigação com o teu problema. Você é grega, você é gentia, você é sírio-fenícia. A minha prioridade é a casa de Israel. Quando Jesus disse isso, ela já estava de joelho,
Aí o texto diz, então ela prostrou-se. A expressão é proskeneou, colocou a testa no chão. Ela já tinha ajoelhado. Jesus afastou, ela jogou a testa no chão. Aí Jesus diz, olha uma outra cacetada. Não é bom pegar o pão dos meninos e jogá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dando nela um chega para lá. Aí diz assim, ela então o adorou. Presta atenção. Ela chega a Jesus, cala a boca, ela ajoelha. Quando Jesus diz, você não é minha prioridade, ela coloca a testa no chão. Quando Jesus diz, não vou pegar o pão das crianças e jogar os cachorrinhos, ela adora. Deitou! Se rendeu de vez. Olhou para ela e disse, eu sei que não se dá o pão dos meninos aos cachorrinhos. Mas eu imagino que inteligência extraordinária. Ela diz, mas eu tenho um cachorrinho de estimação lá em casa. E eu sei que o cachorro come do que sobra da comida das crianças. Senhor, eu não quero o pão dos meninos, eu só quero a sobra. Me dá só o resto, me dá só o que cai, as migalhas. O autor da fé não aguentou. Ela cortou a fila, ela rompeu o paredão, ela inverteu a ordem de prioridades do plano da salvação. Jesus já tinha dito, a minha prioridade é a casa de Israel, mas ela conseguiu romper a fila, e Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Quem disse isso? Pastor Dionísio? Pastor Josué? Quem disse isso foi o autor e consumador da fé. Você já parou para analisar o tamanho da importância dessa frase? Grande é a tua fé! Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mulher, você pode inverter a lista de prioridades num plano espiritual. É uma outra verdade extraordinária que Jesus ensinou a uma mulher. Perdão, a duas. Jesus era muito amigo de Lázaro. Jesus e Lázaro eram muito próximos. Um dia Marta ficou nervosa com Jesus, e qualquer dona de casa aqui teria ficado. Jesus resolveu chegar na casa dela, meio-dia, trazendo mais 12, na hora do almoço, sem avisar. Ah, Marta ferveu. Mas agora, em João 11, Marta e Maria mandam um recado para Jesus. Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está doente e é para a morte. Tem algumas lições que eu gostaria de ponderar aqui, em rápidas palavras, porque é um pouco mais a dizer. Mandaram um mensageiro a Jesus, e a história diz que de onde Marta e Maria moravam, para onde Jesus estava, era um dia de viagem. O mensageiro foi, chegou no final da tarde, deu recado. Ninguém viajava à noite naqueles dias por causa dos assaltantes. Jesus respondeu, esta doença não é para a morte, é para a minha glória. O mensageiro voltou no outro dia, chegou lá perto de Marta e Maria e disse, o mestre mandou dizer que a doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória. Irmão, Jesus disse que não vai morrer, o que é que você espera? Que não morra. Só que Lázaro vai e morre. Você já parou para analisar que às vezes Deus diz algo para você e acontece exatamente ao contrário? E aí você tem uma frustração. Mas o mestre disse, mas morreu. E Jesus não foi lá. E o extraordinário é que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu, Jesus disse assim, foi bom que ele tivesse morrido e eu não estivesse lá. Sabe o que eu aprendi aqui? Tem problema que Jesus espera que fique pior. Ele não só espera, ele quer que fique pior. Eu fui falar isso essa semana numa igreja, o irmão falou, pastor, pelo amor de Deus, mas é fato, irmão. Jesus espera ficar pior.
Porque só quando fica pior é que a glória é maior. Aí lá vem Jesus, calmo, sereno e tranquilo, para Betânia, pastor. Quando alguém disse a Marta, o mestre chegou, Marta estava por aqui com Jesus. Ela nem esperou Jesus chegar em casa, pode ler o texto. Ela foi encontrar Jesus na entrada de Betânia. E chegou lá e tacou um dedão na testa do mestre e disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quer entender o que é que Marta estava dizendo? Mais ou menos assim: para o filho da viúva de Naim, o senhor chegou na hora. A filha de Jairo, o senhor foi lá na casa dele. O infeliz do Zaqueu, o senhor teve uma noite para passar na casa dele. Para o esmolético Bartimeu, o senhor teve tempo, mas Lázaro é amigo, né? Não deu ousadia. Era mais ou menos isso que Marta estava dizendo. Jesus olhou para ela e disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Olha a explosão de nervos. Eu sei. Na ressurreição do último dia. Como se dissesse que aqui não importa mais. Quando você vai consolar alguém que acabou de perder uma pessoa amada, e você diz assim: irmão, a gente vai se ver na glória. O que a pessoa diz? Na glória, irmão, eu queria aqui. Era isso que Marta estava dizendo a Jesus. Jesus viu que não dava para conversar com Marta, e ele disse: vai e chama Maria. Chegaram no ouvido de Maria e disseram: o mestre está aí e te chama. Maria levantou as pressas, foi encontrar Jesus. E o interessante é que Maria diz a Jesus a mesma coisa que Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença? A diferença é que Maria chega e prostra-se. Ela se dobra. Quando ela se dobra, ela olha para cima e diz: Senhor! Ou seja, Lázaro morreu, mas eu te adoro assim mesmo, e tu és o meu Senhor. Pode ler o texto que em seguida diz assim: Jesus chorou. Jesus não aguentou a atitude de Maria. Jesus não aguentou a adoração de Maria. Quando você se prostra, você mexe com o coração de Deus. Ora manda cova sui delei mandora sui canto e terras. São verdades espirituais lindas que Jesus passou para uma mulher. E aquele passou para a mulher samaritana. Eu não posso nem falar muito delas, mas elas estão na Bíblia e poucos conseguem enxergá-las. A mulher está tirando água do poço de Jacó, uma samaritana. Judeus e samaritanos eram inimigos há séculos. Desde que Tiglat-Pileser III invadira as 10 tribos, levando cativo, e trouxe os samaritanos para ocupar o lugar deles, judeus e samaritanos não se falavam. Um judeu não bebia água num copo que um samaritano tivesse usado. Um samaritano não lavava os pés numa bacia onde um judeu tivesse lavado as mãos. Jesus olha para a samaritana e diz assim: esse diálogo é espetacular. Me dá um pouco de água. Ela olhou para ele com despeito e disse: como podes tu, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Ele disse: se você soubesse quem é que fala com você, você me pediria e eu te daria a água viva. Ela disse: não tens com que tirar. Ele disse: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Ela disse: eu quero essa água. É uma verdade que Jesus ensinou para uma mulher. Quer ver outra que ele ensinou para a mesma mulher? O Pai procura. Você vê Deus procurando alguma coisa na Bíblia? Ele é onisciente.
A Bíblia diz que Ele sabe onde estão os tesouros da neve. Deus não procura porque Ele sabe onde está cada coisa. Diz a Bíblia que Ele conhece as estrelas pelo nome e sabe o lugar da habitação de cada uma delas. Ele sabe onde mora a luz e conhece o peso do vento. Mas Jesus disse a uma mulher que o Pai procura alguma coisa. Por quê? Bons pregadores, bons cantores, verdadeiros adoradores. Isso é uma verdade extraordinária que Jesus passa para uma mulher. Quer ver uma outra? Jesus está sentado para jantar e uma mulher, aquela mesma que havia adorado há pouco, toma um vaso de alabastro. O alabastro era uma pedra branca, translúcida, raríssima, com um perfume de nardo puro. Valiam 300 denários. O denário era o salário que se pagava pela diária de um trabalhador braçal. 300 dias de trabalho. O salário de 10 meses no perfume. Era um tesouro. Quem aqui trabalharia 10 meses para comprar um perfume? Tudo bem que você compre o seu perfume, mas daí a chegar com o vaso e tacar no chão e deixar o perfume respingar no mestre. A ambição de Judas não entendeu para que esse desperdício poderia vender-se e dar aos pobres. Mas ela derrama perfume em Jesus, encharca Jesus, o perfume espalha e ela prostra-se e adora. E Jesus valorizou tanto que ele disse: onde quer que o evangelho for pregado, esta mulher será lembrada. São mulheres quem fazem isso. Mas eu gostaria de concluir. Elas foram parceiras de Deus na crucificação. Jesus estava reunido com os seus apóstolos e ele disse: em verdade vos digo que hoje todos vós hão de se escandalizar em mim. Pedro disse: o senhor está muito enganado a meu respeito. Jesus disse: Pedro, hoje antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Pedro deu um tapa na mesa e disse: eu vou contigo até a morte. No Getsemani está Jesus orando. A Bíblia não diz detalhes da oração, só diz que Lucas diz que ele se afastou dos discípulos cerca de um tiro de pedra, 25 metros aproximadamente. João diz que o mestre prostrou-se com o rosto em terra e disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Ele começou a suar grandes gotas de sangue. Na medicina moderna, esse fenômeno é chamado de hermatidrose. O estado de estresse emocional é tão intenso que os vasos sanguíneos se enlaspecem. Entram em contato com os poros sudoríparos. E em vez de sair suor, sai sangue. João diz que o Pai enviou um anjo para o consolar. Não está escrito com que palavras o anjo consolou. Eu imagino que o anjo tenha dito para ele: nós estamos velando pela tua vitória. É aí que ele diz: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Quando ele levantou, Pedro, Tiago e João dormiam. Jesus foi preso. Pedro acompanhou o processo.
Quando Pedro estava perto de uma fogueira, alguém chegou e disse: eu já vi você com o Nazareno. Pedro disse: não sei nem quem é. Saiu sem graça, foi lá para o vestiário. Lá tinha uma empregada de Pilatos arrumando os armários. E a empregada disse: eu acho que eu já vi você andando com o Galileu. A Bíblia diz, Lucas diz, que Pedro saiu nervoso, dando tapa na parede, chute, e gritou: eu não sei quem é. Alguém encontrou Pedro no corredor e disse: o teu sotaque te condena. Aí Pedro negou a terceira vez. O galo cantou. Quando Pedro olhou para Jesus, eu acho lindo o relato de Lucas, porque Lucas diz que Jesus apenas olhou. Apenas olhou para Pedro. Quando o olhar do mestre encontrou o olhar do pescador, o coração do Pedrão desmanchou e ele desapareceu e foi chorar. Mas agora o mestre vai para a sala de tortura. Chicotes cruéis lhe rasgavam as costas. Algozes lhe batiam com força e o sangue espalhava nas paredes da tortura. Chicote era feito de couro de animal ressecado. Na ponta havia pedaço de osso de chifre de carneiro. Quando cravava na carne, trazia pedaços de pele viva. Elas estavam lá. O texto diz que elas olhavam de longe. Cravaram-lhe uma coroa de espinho. E ele saiu nas ruas estreitas e pedregosas de Jerusalém, arrastando uma cruz que era minha. Uma cruz que era tua. E a Bíblia diz, as mulheres o seguiam e choravam. Em dado momento ele para, olha para elas e diz: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Dá para imaginar a sensação do coração de Maria? À medida que ele subia o Monte Gólgota e tropeçava, e o seu sangue escorria, e as marcas do seu sangue ficavam no terreno, Maria lembrava dos primeiros passos, das primeiras palavras, do primeiro choro, do primeiro sorriso. O seu coração estava despedaçado, mas ela estava lá. Onde estava Judas? Havia traído. Onde estava Pedro? Havia negado. Onde estava Marcos? Correu enrolado num lençol. Dos demais a Bíblia nem fala nada, senão de João, que acompanhava dando apoio a Maria. Quando chega no Monte Calvário e deitam o madeiro, e Jesus é estendido sobre ele, cravos lhe traspassam as mãos e os pés. A dor do seu corpo era intensa, mas as entranhas de Maria se despedaçavam. As mulheres, diz a Bíblia, diz Lucas, diz Mateus e diz Marcos, estavam em pé, olhando de longe. Ninguém podia fazer nada. Lá no Calvário, queridos, eu encerro lembrando, estão as duas frases mais poderosas da humanidade. Estão os dois momentos mais profundos da história. O primeiro é quando os nossos pecados caem sobre ele. E aí acontece algo de extraordinário, porque Deus abandonou Deus. O Pai não conseguiu contemplar o Filho. Os céus foram cerrados. Anjos não apareceram para consolá-lo agora. Agora ele estava só. E ele trata e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu,
Agora a minha salvação e a tua dependia exclusivamente dele. O inferno celebrava o sacrifício de Jesus, sem entender a consequência do seu último respirar. Aí vem a frase mais linda da Bíblia. Se a igreja entendesse a importância dessa frase, ninguém ficava quieto, crente pulava, porque essa frase é extraordinária. Ela ecoa até hoje nas trevas mais internas do inferno. É quando Jesus diz: Pai, está consumado. O que ele estava dizendo ali era: eu paguei a dívida, eu fui até o último nível, eu cumpri as profecias, eu consegui. Os céus silenciam de vez. Chorando e daí namasto e telegando oragarro e derrama nabasteu e reimbas. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O corpo reclinou, a cabeça tombou. Você já parou para analisar a situação do coração de Deus, do Pai? Eu estava lendo esses dias e o Senhor me trouxe isso ao coração. A reação de Deus é extraordinária quando Jesus morre. Eu vou usar uma linguagem bem humana, até porque eu não consigo usar uma divina. Mas quando Jesus desfalece e morre, o que o texto diz é que o Pai não aguentou ficar sentado no trono. Ele se pôs de pé, Salmo 18. E diz que quando ele levantou, ele respirou, encheu os pulmões. Sabe quando a pressão é grande, você toma todo o fôlego e enche? E ele prende. De repente ele solta. E o salmista diz que quando o Pai respirou, das suas narinas saíram fogo. E das suas entranhas, fogo abrasador. Os céus recuam, porque é o Todo-Poderoso que está de pé. E ele não aguenta ficar quieto. E o Salmo diz que ele chamou um querubim. E montou num querubim. E voou ao redor do universo. Ele voa sobre as asas do vento. Quando ele passa na frente do sol, o sol se encurva e nega sua luz. Os relâmpagos começam a brilhar. Trovões retumbam. A terra estremece. E o véu do templo se rasga de alto a baixo. Oh, se você puder, adore a Deus, glorifique, chore, fale em línguas, levante a mão se quiser, se não quiser, mas adore, sinta Deus envolvido na tua salvação. A morte de Jesus mexeu com o universo. Quando a terra tremeu, foi porque Jeová fechou o círculo do universo. E alguém chegou para o centurião e perguntou o que aconteceu. E ele disse: nós matamos o homem errado. Este homem verdadeiramente era o Cristo. Só agora o segredo entre Deus e Maria foi reconhecido. Só agora o segredo foi publicado. E Satanás não podia fazer mais nada, porque o plano já havia se cumprido. As mulheres estavam lá. A Bíblia diz que ele foi sepultado e as mulheres foram ver onde o puseram. Domingo de manhã bem cedo,
Elas vêm caminhando para o sepulcro para embalsamar o corpo e se perguntam quem removerá a pedra. Mas eu acho extraordinário que entre a morte e a ressurreição, ele vai ao Pai. É agora que se cumpre Isaías 9:6. Um filho se nasceu. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Sabe o que é isso? Sempre que um rei ia passar o trono para o seu filho, ele estendia a espada real sobre o ombro do filho, transferindo a autoridade. Quando Jesus pisa nos portais eternos, um coral de anjos começa a cantar dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Era o filho que estava voltando ao lar. Levantai, pois ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Algumas vozes do coral perguntam: quem é este Rei da Glória? As outras vozes respondem: o Senhor, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E ele vai chegando diante de Deus, e a espada do Todo-Poderoso lhe é descansada sobre os ombros. É por isso que no amanhecer do domingo, quando o anjo remove a pedra, ele se levanta e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Fica em pé, por favor. E tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus está vivo. Dá uma sacudida no teu vizinho e diz para ele aí: Jesus vive. Quem nos removerá a pedra? Quando elas chegaram perto do sepulcro, a pedra estava removida. Olha que susto! E João diz que aparece um anjo. E eu acho extraordinário, porque a Bíblia diz que o anjo estava sobre a pedra, com a aparência de um relâmpago. E quando elas olham para cima, o anjo diz: não temais, eis que buscais ao vivo dentre os mortos. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Irmão, eu vou dizer um negócio aqui, porque eu ouvi da boca de uma mulher. Se você quiser depois eu lhe digo quem foi. Eu ouvi da boca de uma mulher, não se ofenda. Aquela pregadora disse que ela acredita que Jesus apareceu primeiro a uma mulher, porque Jesus sabia que as mulheres não iam aguentar ficar caladas, iam partir dizendo para todo mundo, e no mesmo dia Jerusalém inteira já saberia que ele estava vivo. Eu ouvi isso da boca de uma mulher. Eu só sei que a Bíblia diz que elas voltam apressadamente e tomadas de grande alegria, e elas vão direto para o cenáculo. Lá estão todos reunidos e elas entram apavoradas: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. O anjo disse: calma, mulher, explica nada, ele está vivo, ele está vivo. Maria Madalena ficou lá. Jesus aparece a ela e diz: Maria. Ela reconheceu a voz, caiu prostrada e disse: Rabi, Rabone, Raboni, mestre. Não, mestre, não, bom mestre. E ele disse: não me toca, Maria, vai. Dize aos meus discípulos que eu os encontro na Galileia. Deus vos incluiu como parceiras do projeto da salvação. E aí há muito mais que se poderia falar, porque na história da igreja elas se tornaram pilares. Mas eu gostaria só de concluir dizendo:
Jesus está vivo. E quem primeiro soube disso foram as mulheres. Agora dá um toque na irmã do seu lado e diz para ela: você é uma parceira do projeto de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Chorando, lemando, declamai, basui devai. Levante sua mão ao céu, ou coloque a sua mão no peito, no coração. Irmãos, irmãs, Pai Santo, é a tua palavra. Eu não conheço nada mais belo do que a revelação da tua palavra. Nada é mais profundo que o plano da salvação. E nada é tão gracioso quanto o Senhor nos amar e se interessar por nós. Choleiranjo anabaste de landaragai lehantofá. Ei rei de ramasurianda nagandegei bastaraklai faragá. Tua palavra foi pregada. Tudo que eu possa te louvar por compartilhar dela com o teu povo. Mas uma coisa só eu peço, Senhor. Revela a tua graça a cada coração aqui nesta noite. Cobre este ambiente com um manto de graça. Faz a tua graça se derramar aqui como chuva que encharca os corações. Teira mancho clanterihando reclai devai desherichan derraste. Nós repreendemos toda a força do inimigo que queira aprisionar vidas, destruir vidas, e nós declaramos a tua graça conduzindo o teu povo em nome de Jesus. Irmão, irmã, olha a pessoa que está do seu lado. Um amigo, uma amiga, atrás do irmão, na sua frente. Alguém que se afastou da igreja. Conversa com esta pessoa agora. E convida-o, convida-a para sair do seu lugar agora e vir à frente, receber a oração, entregando a Jesus a sua vida. E aí, por favor, irmão, vem com ele, vem com ela, em nome de Jesus. Quando o irmão sair do seu lugar com esta pessoa, acena assim com a mão e me avisa que está vendo, que está vindo, porque eu quero que a igreja glorifique a Deus por cada vida que vier à frente esta noite. Já está vindo a primeira pessoa aqui à nossa direita, já está vindo a segunda pessoa aqui à nossa frente. Onde está a terceira pessoa, em nome de Jesus? Eu gostaria que o irmão, eu sei que o horário está razoavelmente avançado, alguns vão viajar, mas aguarda um pouquinho mais, por favor. Em 5 minutos eu estarei concluindo, e este é o momento mais célebre da reunião. Aqui termina o congresso em Campo Grande e começa no céu, por pecadores que se arrependem. Onde está a terceira pessoa agora, em nome de Jesus? Vem à frente. O irmão que estiver vindo com essa pessoa me dá um aviso, para que a igreja está vindo a terceira pessoa, sim? Por gentileza, venha. Está vindo a terceira pessoa, em nome de Jesus. Onde está a quarta pessoa? Você que se afastou da igreja, que esfriou na fé, está vindo ali a quarta pessoa. Onde está a quinta preciosa vida? Você que se afastou da igreja, que esfriou na fé, que desanimou, decaiu da graça, se frustrou, esta é a hora de vir para o teu lugar. Deus não abre mão da tua vida. Onde está a quinta pessoa? Acena assim com a mão e vem andando, nós queremos orar em teu favor. Nós queremos interceder pela tua vida. Está vindo ali a quinta preciosa vida. Onde está a sexta pessoa que vai abraçar Jesus? Está vindo ali à minha esquerda a sexta pessoa. Glória a Deus. Onde está a sétima pessoa? Quero que tu recebas um abraço do Espírito Santo nesta noite.
Quero que tu recebas um afago do Senhor nesta noite. Quero que tu saias daqui nesta noite dizendo: eu encontrei a salvação plena em Deus. A sétima preciosa vida vem à frente. Vem à frente. Vem agora. Moça, rapaz, está chegando aqui a sétima pessoa. Deus te abençoe. Cadê o glória a Deus? Fica calado não, irmão, que tem festa no céu. O que está acontecendo aqui é coisa de Deus, é coisa do Calvário. Só Calvário faz isto. Só Calvário opera isto. Onde está a oitava pessoa? Eu não posso demorar-me mais, mas eu quero a oitava pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha à frente agora. Corra para a salvação, porque a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. E agora é o tempo aceitável. Onde está a oitava pessoa? Eu convido pela última vez. O irmão, a irmã, dá um toque na pessoa perto do irmão, da irmã, conversa com ele, com ela, convide-o a vir e venha acompanhando esta pessoa. Deus, quebra agora todas as algemas, livra, Senhor, os cativos. Nós reivindicamos a tua alma do poder do pecado para a luz do Evangelho da glória de Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Você pode olhar para mim e dizer: mas que indivíduo insistente. É que a tua alma vale tão mais do que a minha insistência. Jesus ficou 3 horas no madeiro. Eu estou há 3 minutos, 4, 5 minutos te convidando. Jesus quer mudar a tua história. Eu vou convidar pela última vez, insistindo, porque o meu coração diz que tem mais alguém que está aqui, que quer vir, mas está vivendo uma batalha interior sem tamanho. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, declarar a tua vida liberta do poder do pecado, do poder da dúvida, do poder do medo. Seja liberto, seja liberta agora, em nome de Jesus. E venha a Cristo. Venha a Cristo. Há mais alguém vindo? A cena com a mãe me avisa. Está vindo aqui a oitava preciosa vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Pastor Dionísio, há um versículo na Bíblia. Sempre que eu faço o apelo, eu lembro deste versículo. Isaías 53:11. Diz assim: ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Sabe o que é isso? Eu imagino agora Jesus olhando para o Pai e apontando para cá e dizendo: valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Irmãos, aquele moço de camisa branca, não foi o senhor que estava lá no canto ontem? Foi. Desde ontem que Deus me incomoda. E hoje eu orei para Deus. Eu falei: Senhor, se ele vier, eu não vou engolir. Deus manda te dizer, ele está te dando a última oportunidade. Vem à frente, porque Deus tem algo grande na tua vida. Vem à frente, é a última oportunidade. Amém? Tu veio aqui hoje porque Deus te trouxe e Ele te ama. E Deus manda dizer assim: a tua história vai mudar. Deus tem algo precioso para ti. Parece que tu é feliz, mas não é. Eu vejo um sofrimento dentro de ti e uma inquietação. E Deus está dizendo: vai mudar este cativeiro, vai mudar essa situação. Deus vai fazer tu feliz na terra. Parábia Súria.
Amém! Glorifica a Deus porque Ele continua aqui. Aleluia! Levante a sua mão assim e glorifique ao Senhor. Dá um glória, um aleluia, um amém, exalte. Chegou ali mais uma pessoa, portanto, 10 pessoas, me parece, se rendendo ao Senhor. Estendam as mãos para cá, por gentileza, em direção a estas vidas. Ó Deus, aqui estão pessoas que foram alcançadas pelo Teu Espírito. Pessoas com quem o Teu Espírito falou ao coração. Nós Te louvamos pela infinitude da Tua graça. E pedimos que o Senhor agora envolva estes corações com o Teu amor. Deus, perdoa os seus pecados e dá-lhes agora o sentimento da Tua graça lhes envolvendo. Registra os seus nomes no Teu santo memorial. E não permitas, Senhor, que Satanás tenha qualquer poder sobre suas vidas, porque o sangue de Jesus os comprou no alto do Calvário. Envolve os seus corações agora com a presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O irmão que veio com ele, a irmã que veio com ela, dá um abraço nele, um abraço nela, como Jesus daria, por favor. Agora, não